Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team, lição já de número 6, estamos quase na metade. Pra quem tá chegando agora, faz tempo que eu não me apresento, eu sou o Thiago, sou da Igreja da Freguesia do Ó, e sou o apresentador aqui do podcast Roteiro Team. E hoje estamos novamente aqui com a Melissa, seja muito bem-vinda. Fala, galera, muito bom estar com vocês aqui novamente, com os meus amigos. E o beijo de hoje é um beijo especial pro Clube Cedrinhos de Cotia, clube de aventureiros da minha avó. E bora para mais uma lição. Isso aí. Também estamos aqui com a Luana. Oi, gente, de novo, né? Eu quero mandar um beijo pra minha família, porque eu acho que eles vão assistir isso daqui. Isso aí. Então, por fim, estamos aqui também com o Eric. E aí, pessoal, tudo bem? Queria mandar um beijo pro pessoal da minha igreja, do Jardim Vila Formosa, e também pro meu clube Kadosh. Isso aí. A lição de hoje, de número 6, tem como título Movendo Montanhas. Vamos analisar essa ilustração? Ó, o que tem aí? Tem várias montanhas. Sim, dá pra ver também que tem escrito fé e uma pessoa de olhos fechados. Parece que tá sofrendo, não sei. Eu acho que Descansando. talvez essa pessoa de olhos fechados faça referência ao texto de Hebreus 11, se eu não me engano, que fala que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nossa, legal. aqui você pegou uma referência genial. Verdade. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Isso é de fato uma ilustração interessante. Legal. Pode ser que seja um homem ali tanto em sofrimento, talvez, ou pode ser isso daí que você falou também. É uma ótima análise da ilustração. Então vamos lá. A barreira da fé, ela representava um dos maiores obstáculos a ser superado pelos discípulos durante o período, né, que eles estiveram na presença de Jesus, né? Eles tiveram revelações, como enfrentar provações, mesmo assim, eles ainda estavam fracos na fé, ainda precisavam aprender, né? Pela fé, a gente pode... imagina a cena só. Jesus e os 3 dos discípulos descem do monte e se deparam com a multidão bagunça, alvoroçada, né? Não tinha fé. Os discípulos estavam humilhados. O pai ali do garoto estava devastado. O garoto em crise e a multidão exaltada estava a ponto de perder o controle. E os escribas zombavam da situação. Porém, assim que a multidão viu Jesus, as coisas mudaram. Eu abri aqui em Marcos 9:27 ou em Mateus 17, mas acho que é melhor dar uma resumida aqui no que aconteceu, né? Jesus, ele tinha um menino que ele tava endemoniado, né? Ele sofria convulsões, né? E um homem, ele se aproximou, né? E falou, tenha pena do meu filho, né? Porque ele tá endemoniado. Ele se aproximou dos discípulos. E os discípulos não puderam curá-lo. E aí começou todo esse alvoroço, né? A multidão começou a, zombar dos discípulos. Enfim, falar. E aí Jesus desceu após do Monte da Transfiguração, né? Onde os discípulos viram ele tendo o rosto ali brilhando. Tava os 3 discípulos, né? Acho que era Pedro, Tiago e João, né? Isso. Pedro, Tiago e João estavam lá. E aí eles viram, né, Moisés e Elias descerem ali do céu ao lado de Jesus. Jesus ser transfigurado, né? E aí Jesus desce e fala... E aí o homem fala, né? Seus discípulos não conseguiram fazer nada aqui. Meu filho tem convulsões, né? E ele se taca no fogo, né? Outras vezes ele cai na água, né? E eles não puderam fazer nada. E Jesus exclamou, né? Ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Tragam um menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, né? E naquela hora o menino ficou curado, né? E aí os discípulos, por que a gente não pôde expulsá-lo? E aí ele fala, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade vos digo que se tiverem fé como de um grão de mostarda,
dirão a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Né? Qual papel a fé do pai vocês acham que teria desempenhado se o garoto possuído não tivesse o desejo de se submeter a Jesus? O pai, ele tava desesperado, né? Ele chegou lá, ele viu que os discípulos não deram jeito. E tanto que teve uma hora nessa confusão que o pai chegou até a falar: Senhor, se tu podes. E aí Jesus ficou assim: se tu creres, eu realizo esse milagre. E aí o pai até ficou assim com vergonha, pediu desculpa. O papel do pai lá foi fundamental, porque ele teve uma fé gigantesca em Jesus. Porque se não tivesse levado o menino até Jesus, não teria acontecido. E isso já estava assim há tempos. Exato. E se o garoto possuído não tivesse o desejo de submeter a Jesus? O que vocês acham? Porque assim, eu não sei se uma pessoa, quando ela tá endemoniada, assim, no caso desse menino, ela tá consciente. Eu acho que não. Ah, não sei. Eu acho que... Eu não sei, né? Graças a Deus eu nunca fui endemoniado, mas assim, eu acho que Eu não consigo me colocar nessa situação. Que a pessoa tem consciência do que tá acontecendo, só que eu acho que ela não tem Discernimento controle sobre o corpo, sabe? Porque na Bíblia fala que o menino depois agradeceu Jesus. Exato. Então talvez ele quisesse, né? Até porque ele se tacava no fogo, né? Sim. Então, tipo assim, acho que não era o maior desejo dele continuar sendo possuído por um Eu acho que não deve demônio. ser legal, né? Não deve ser legal, né? Foi uma Então, tipo batalha, assim, né? Exato, foi uma batalha. Então, não sei se ele estava exatamente consciente, então eu pessoalmente não sei o que aconteceria se o menino não tivesse desejo de se submeter a Jesus. Mas eu acho que eu acredito que ele teve esse desejo, lógico, né? E aí pergunta como isso afeta hoje quando seus pais oram por você. Que sempre fala que a oração dos pais sobre os filhos, ela é muito poderosa, Com certeza. Uhum. As palavras de Jesus, né, pareciam... O texto-chave dessa semana, né, encontra em Mateus 16, 24, né? Que ele 6, fala. 24. 16, 24. 16, 24, é que tá errado. Tá tá digitado errado a Ah, lição. tá. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quer dizer com negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo? Pode falar. Eu acho que tá relacionado a esquecer o meu eu. Acho que tá... Eu tenho que me abster de todos os meus interesses próprios para seguir Jesus e para que, claro, tenhamos a vida eterna. Renúncias, e tenhamos né? Isso. renunciar nós mesmos, renunciar os nossos interesses para que possamos ter uma vida plena em Jesus. Renúncia e aceitar as dificuldades e tentar viver como Jesus viveu. Exato. Tentar viver como Jesus viveu. E outra coisa, nesse contexto, Jesus ele amplia, ele não se refere só aos obstáculos, né, e as dificuldades enfrentadas em deixar as coisas para trás, mas também a necessidade de estar pronto para enfrentar a própria morte. Entendeu? Então tem esse ponto aí, né? Então seguir os passos de Jesus, né, é modelar a nossa vida conforme a dele. No mundo onde os relacionamentos estão se tornando cada vez mais superficiais e vazios, como a gente pode desenvolver o amor genuíno por Deus e pelo próximo a ponto de entregarmos a vida caso fosse necessário? Estamos dispostos a renunciar aos nossos planos e vontade para viver o que Cristo deseja para nós? Forte, hein? Isso é bem difícil, hein? Isso daí é uma pergunta que, assim, é bem complexa, né? Será que a gente estaria disposto a largar aquilo que a gente quer? Se falarem, o que Deus quer pra sua vida é A, mas o que você quer pra sua vida é B. Você pode escolher. Você quer ser uma pessoa, você quer ser... O que você quer ser? De profissão? É. Psicóloga. Você quer ser psicóloga. Você vai ser uma psicóloga, assim, extremamente influente. Você vai dar palestras em organizações, assim, globais de saúde sobre psicologia. Esse é o seu plano, certo? Esse é o seu é o top do top. Uhum. Em compensação, o plano de Deus é que você seja voluntária missionária. Não tô falando que é isso, mas assim, é voluntária missionária na Amazônia. Tipo assim,
não é o que ela quer. Tipo, como é que se escolhe? Como é que conscientemente se escolhe? Eu, por exemplo, se eu te falar, eu não consigo. Na minha maturidade espiritual atual, eu confesso que eu não sei se eu conseguiria. Pra você responder, você tem que viver, né? Então, Exato, você tem que viver. Eu também não conseguiria. Tipo, tem que ser muito chamado de Deus, assim, batendo na sua porta. Eu não conseguiria. Eu falo isso com tristeza, não tô me orgulhando de jeito nenhum. Exato. Mas, assim, observando essa situação de longe, a gente não conseguiria. Então, não é uma coisa simples negar a si mesmo, tomar a própria cruz Não é fácil. e segui-lo, né? Então é bem difícil. Vamos para a lição de terça-feira? Vamos ler algumas curiosidades aí. Posso começar? Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no que ficou conhecido como Monte da Transfiguração. Foi ali que apareceram Moisés e Elias. O primeiro representando os que vão passar pela experiência da morte, Moisés, mas ressuscitarão por ocasião da vinda de Jesus. E o segundo, que é Elias, representando os que serão transladados, sem experimentar a morte. Nessa ocasião, mais uma vez Deus afirmou que Jesus era seu filho amado. Muito bom. Eu acho que foi a segunda vez, né, que Deus falou que Jesus era o filho dele. O primeiro foi no batismo. Sim. Com João Batista. Vou ler a próxima curiosidade. Os 9 discípulos acharam que não puderam expulsar o demônio do rapaz porque haviam perdido seu poder. Jesus deixou claro que o verdadeiro problema tinha sido a condição espiritual deles. Sentiram ciúmes do favor demonstrado aos 3 companheiros. Ficaram desanimados e tinham começado a se queixar. Isso impediu que Deus agisse por intermédio deles. E aqui a gente pode ver que, mais uma vez, o mundo interferindo nas nossas decisões espirituais, nosso destino espiritual. Sim. E uma curiosidade que eu achei interessante é que nos tempos antigos as pessoas elas pensavam que as montanhas tinham raízes na terra. Então a ideia de mover montanhas era frequentemente usada para representar algo impossível de se realizar. Exato. Então era tipo assim, era a representação, né, de algo impossível. Perfeito. Sim. E aqui eu achei interessante essa curiosidade, né? A possessão demoníaca é a manifestação dos anjos caídos. Eles ficaram conhecidos como demônios depois de serem expulsos do céu por ocasião da rebelião de Lúcifer. As pessoas podem ter sentido medo, mas Jesus sabia exatamente com que tipo de seres estava lidando e não se intimidou. Afinal, ele é literalmente o líder, né? Sim. Ali das hostes celestiais. Exatamente. De anjos, né? Então ele já havia derrotado o exército todo uma vez, então ele nunca se intimidaria com uma possessão ali de um rapaz, né? Já os discípulos temeram, né? Porque não estavam com a fé fortalecida o suficiente, estavam com ciúmes ali dos outros 3 companheiros. Muitos que acompanhavam os passos de Jesus estavam interessados somente em ver o quê? Milagres, as curas. Exato. O risco de tomarem um rumo errado era elevado, porque se deixassem levar pelos acontecimentos do momento, né? O que aconteceu quando os discípulos não puderam curar um garoto endemoniado? Eles ficaram com vergonha. E a multidão fez o quê? Tirou sarro deles, se Sim. revoltou. Tanto que tinham escribas, sacerdotes, rabinos, que eles estavam lá para tentar provar que Jesus e seus discípulos eram uma farsa. Aí foi só Jesus chegar e os outros 3 discípulos e conseguirem expulsar os demônios, que eles viraram as costas e foram embora tristes, porque o plano deles tinha falhado. Exato. Então a gente vê, e as pessoas, a multidão, sem seus escribas de uma forma geral também, tipo, eles estavam seguindo esse esquema, né? Quando Jesus curava o pão, tava todo mundo feliz. Quando Jesus falava que era o pão da vida, mas não ia dar pão de pão físico, aí eles ficavam chateados. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, todo mundo já o quê? Já queria quebrar os caras, né? Já quando Jesus chegou, aí todo mundo, uau! Né? Depois que a situação foi resolvida por Jesus, todo mundo ficou maravilhados, né? Um tempo depois, quando Jesus estava diante de Pilatos, foram essas mesmas pessoas que preferiram que Barrabás fosse liberto e ainda sugeriram que o Salvador da humanidade fosse o quê? Crucificado. Essas pessoas elas não estavam realmente percebendo o motivo de Jesus ter vindo à Terra. Exato. Então a gente pode não estar sendo muito melhor do que aquelas pessoas,
né? Vamos passar para aqui, para a conclusão aqui dessa lição, né? Eu só queria ler esse trecho, né? Jesus queria que ele e as pessoas que o seguiam entendessem a necessidade de se esvaziarem de si mesmos para permitir que o Espírito Santo os enchesse do poder de Deus. Como isso seria possível? Exercitando a fé. Como se desenvolve a fé? Se apegando na palavra de Deus. Com certeza. Por fim, vamos reler esse relato de sexta-feira aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto investigavam os prédios bombardeados à procura de soldados inimigos e os aliados descobriram palavras entalhadas na parede do porão. Provavelmente um judeu que se escondia naquele local tenha sido o autor das palavras que diziam: creio no sol, mesmo quando não aparece. Creio no amor, mesmo quando não é demonstrado. E creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. A pessoa que escreveu essa mensagem havia sido privada de quê? De tudo, né? Que era direito. Mesmo assim, a fé dele era forte o suficiente para mover as montanhas da dúvida, da incerteza e do sentimento de perda, né? De tudo que era importante na vida. Às vezes as montanhas não são literais, mas elas são enraizadas no nosso cérebro, que nem a crença popular deles, né? Sim, São... e também... Ah, desculpa interromper, Não, mas... pode... Também, uma coisa que eu acabei de pensar agora é que pelo menos essa é a minha visão sobre a minha vida espiritual, que é que eu não tô preparado eu não tenho uma fé grande o suficiente. Sempre tá faltando alguma coisa. Eu não tenho aquela fé do tamanho do grão de mostarda. Porque, como a gente pode ver, ele falou que mesmo quando o sol não aparece, ele crê no sol. Quando o amor, ele crê no amor, mesmo quando ele não aparece. E ele crê em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. E eu penso, eu já questionei a existência de Deus. Eu acho que eu tô tão fraco na fé, eu preciso buscar cada vez mais a palavra de Deus pra... Claro, né, quando vier uma adversidade grande, eu poder estar firmado na palavra de Deus e que este judeu sirva como um exemplo, né, que a gente possa, né, ter a fé em Deus mesmo quando está tudo acabado, quando Deus está simplesmente quieto, em silêncio. Exato. Tem uma citação aqui na lição que eu achei ela bem forte também, bem bonita, que diz assim: pela fé, você pode mover montanhas, porém, o mais importante não é mover as montanhas, mas ter fé. Então a demonstração da fé, as obras, não é o mais importante, né? É sim a fé. Eu achei muito legal essa frase dela também. Por fim, vamos fechar com a outra frase, vamos concluir, né? Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. E foi exatamente o que os discípulos fizeram, né? Eles largaram tudo que eles tinham já, né? Mas são coisas dessa terra. A gente não consegue guardar para sempre. A gente não leva junto depois. Eles largaram tudo isso pra ganhar o que eles não podiam perder. Que é a eternidade e o ministério com Jesus. Então que a gente possa fazer essa mesma decisão que os discípulos um dia fizeram. Amém? Amém. Amém. Que Deus esteja com todos vocês, que vocês tenham fé na maravilhosa palavra dele. Amém? Então, Lição até boa, hein? próxima semana. Lição muito boa. Foi aí. a minha favorita. Isso aí. Tchau, tchau.